Primeiro, a gente tem que lembrar que a esfera é um eixo é um sólido de revolução gerado a partir da rotação de uma semicircunferência ao redor de um eixo. A gente também tem que lembrar que a esfera possui elementos como o raio, que é a distância do centro dela até qualquer parte da superfície. E quando você pega uma linha que sai de uma parte da superfície, passa pelo centro e encosta em outra parte da superfície, essa linha é chamada de diâmetro. A superfície da esfera a gente chama de superfície esférica e a gente pode pensar como a casca dela. Visto isso, a gente também viu o quê? Os pontos extremos do eixo de rotação, do diâmetro, que coincide com o eixo de rotação, a gente chama de polo. As circunferências que são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus com o plano do eixo, a gente vai chamar de paralelo. O maior desses paralelos a gente chama de equador. Lembrar bastante da geografia que vai ajudar a gente nessas aulas. A circunferência que é paralela ao eixo ao plano do eixo, a gente chama de meridiano. Na geografia a gente estuda que esses meridianos eles são responsáveis por formar os fusos horários. Raul, por que você falou de fuso horário? Eu não estou entendendo. Justamente porque na esfera a gente também estudou fuso. E os fusos horários saem daqui da matemática. Porque nesses fusos, nessas partes da casca, parte da superfície esférica, tem o mesmo horário. Então a gente precisa ter muito bem consolidado na nossa mente que fuso é uma parte da casca da esfera. A gente tem que saber também que cunha é uma fatia da esfera, um pedaço da esfera. Por que que tem que saber isso? A gente vai aprender a calcular e pode inclusive ser cobrado no vestibular. Essa equação a gente vai ver de novo na aula de hoje e por algum motivo ela bugou de novo. E esse plano não é muito importante, apesar de que é legal saber. As calotas esféricas. O que é legal saber? Porque é muito comum, acho que caiu uma ou duas vezes no Enem, questão de calota esférica. Calota é todo o pedaço que você forma quando você corta. Se você seccionar uma esfera, fazer um corte numa esfera, você consegue duas calotas esféricas. Contudo, se você arrancar duas calotas esféricas, duas tampinhas de uma esfera, a zona que vai sobrar a gente vai chamar de zona esférica, apesar de ser uma parte de uma calota esférica. Mas a calota esférica ela vai ter aquela pontinha arredondada. Lembrar bastante que quando você corta, vai formar uma zona arredondada que a gente chama de calota. E basicamente é isso. Eu vou colocar agora a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais, um pouquinho de calma. E cadê aqui? Screen share. Pronto. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? As equações mais importantes na hora de se resolver um exercício sobre esferas. Eu coloquei bastante equação, algumas que nem caíram no Enem ainda. Por quê? Esferas não é um assunto muito pontual, ele muito frequente no Enem. Ela cai, só que em anos pontuais. Em 2016 caiu duas, acho que em 2017 caiu uma, em 2009 caiu duas. Então não é muito frequente. E o que já cobraram até agora tem a ver com volume, tem a ver com aquilo que a gente fez na aula passada de arrancar uma tampinha e achar a distância da secção,
coisas mais básicas. Porém, nada impede que ele use, por exemplo, você pegar uma fatia, você pegar uma parte da casca e assim por diante. Então a gente tem que ficar bem esperto com isso. Sobre os exercícios que a gente vai resolver hoje, eu tentei ser um pouquinho mais técnico, colocar mais informações sobre o Enem, porque eles usaram bastante esse conteúdo de esferas para eles aplicarem um formato de questão muito específico do Enem. Então, vou explicar para vocês certinho como que é esse tipo de questão e falar se você deve se atentar mais, menos, o que fazer nessa situação. Primeiro de tudo, a fórmula do volume da superfície esférica são fórmulas complicadinhas de decorar. Eu não lembro de nenhum macete específico. É jogado, é um negócio bem complicado. Porém, no caso da cunha e no caso do fuso é um pouquinho mais fácil, porque acaba sendo básico. Primeiro, a fórmula do volume. É 4πr ao cubo dividido por 3. Raul, eu preciso decorar assim? Não. Você pode decorar também que é 4/3 de πr ao cubo. É complicado não ter macete para isso, porque vocês vão ter que dar o pulo, ou ler bastante, escrever bastante ajuda, resolver exercícios ajuda bastante. O que eu uso para lembrar é que o que tem 3 é o volume, porque o volume tem 3 dimensões. E o que tem 2 é a superfície, que a superfície tem 2. É o meu jeito de gravar essas duas, é o que me ajudou. É o que me ajuda quando eu vou fazer alguma questão sobre esse assunto. Então, volume. Volume são quantas dimensões? São 3. Então, a fórmula dele é 4πr elevado a 3 e dividido por 3, porque é volume. Então, tentem manter isso em mente. A superfície, por outro lado, superfície é sinônimo de área. Como a superfície ou a área só tem 2 dimensões, a gente pode lembrar que é 4πr ao quadrado, 4πr elevado a 2. Não ajuda muito, mas é complicado fazer macete para equação de volume e superfície. Última vez, volume, 3 dimensões. Então, 3 em cima e 3 embaixo. 4πr ao cubo dividido por 3. Superfície, lembra de área, 2 dimensões. 4πr ao quadrado. Aqui a gente tem, falando da cunha esférica. Como eu falei uns minutinhos atrás, lembrando da aula passada, a cunha esférica é uma fatia da esfera, um pedaço. É como se você tivesse uma laranja, uma maçã, um melão, uma melancia que fosse, e você tirasse um pedaço dele. Aqui eu falei, você vai multiplicar o valor por alfa sobre 360, sendo alfa o ângulo da abertura da cunha. Você fala, Raul, como que a gente chega nisso? Eu peguei o pente, porque eu gosto do pente, e a gente vai fazer uma leve demonstração. 300, eita caramba, 360 equivale a 4πr ao cubo sobre 3. Alfa equivale a x. Você fala, Raul, tá, como que eu faço isso? Regra de 3, multiplica cruzado. Então, 360x é igual a alfa vezes o volume, que é 4πr ao cubo sobre 3. Eu vou ficar repetindo a fórmula do volume mesmo, podendo falar só volume, porque, querendo ou não, ouvir bastante também ajuda um pouquinho a gravar. Quando a gente passa esse 360 dividindo, fica x é igual a alfa sobre 360 vezes 4πr ao cubo sobre 3. Então, no caso da fatia, quando você for fazer
a conta dela e falar, uma cunha esférica, como que você vai descobrir o volume? Você vai pegar a fórmula do volume, que é 4πr ao cubo sobre 3, e multiplicar por alfa vezes 360. O que é esse alfa? É o ângulo que gerou, é o ângulo de abertura da cunha. Ele vai te dar um valor de alfa e esse valor que você vai colocar aí. Ele também pode pedir o ângulo de abertura. Para isso, ele ia te dar, exemplo, os valores de π e de r, ou somente de r, ia te dar um valor para x, e você iria pegar o alfa, porque seria a única incógnita que você não tem. Então, fica bem atento a essa regrinha de 3. Lembrando que se tiver dúvida, pode perguntar que eu dou uma paradinha para explicar. O segundo ponto é a parte do fuso, que é a parte da casca da esfera, a parte que a gente vê. Por que que ele é a mesma coisa, só que o que a gente vai mudar aqui na hora de fazer? O 360 a gente vai igualar a fórmula da superfície, que é 4πr². O alfa, a gente tem que saber, ele vai te dar a aberturazinha, o tamanho do fuso e a superfície do fuso, a área que a gente quer descobrir. Multiplica cruzado, dá 360x. É alfa vezes 4πr², que é a fórmula da superfície. Depois passa o 360 dividindo. Igual a alfa vezes 360 vezes alfa sobre 360 vezes 4πr², que é a fórmula da superfície. Então, isso é a primeira parte das contas. São as contas mais básicas, porém muito prováveis de cair no Enem. Uma conta de volume, uma conta de superfície, pedir o volume de uma fatia, aí você acaba usando essa proporção, vamos dizer assim, de alfa sobre 360 para achar o volume da fatia, ou o volume a área da casca, e assim por diante. O segundo ponto é a calota esférica. Tem outras fórmulas para a calota esférica. Por que eu não trouxe aqui? São fórmulas extremamente complexas, extremamente complexas. Se o Enem não trouxer na prova, que aí a única coisa que ele vai cobrar de vocês é a substituição, eu não sei nem se vale a pena fazer. Por quê? É uma fórmula complicada de se decorar, é uma fórmula que vai exigir muito tempo, que a menos que dê uma louca no cara que faz a prova do Enem, não vai cair. E se cair para você ter que decorar, a grande maioria não vai acertar, vai ser considerado uma questão extremamente difícil, extremamente conteudista, a pontuação dela vai ser muito menor. Fora que mesmo que você saiba a fórmula, você vai gastar um tempo considerável para fazer ela. Então, muito tempo para pouco ponto, não sei até que ponto vale a pena. Então, nem trouxe ela aqui para vocês. O que eu trouxe? O mais provável de cair e que, se cair, vai ter uma pontuação média para alta, que é a área lateral da calota esférica. Como assim a área lateral? Tá vendo essa tampinha aqui, essa chapuletinha? A pontinha da calota? Essa calota menor, ela tem uma altura, ela tem um raio, que a gente chamou de A, aqui na fórmula colocou o R, mas o raio da calota é A, e a gente tem uma altura e a gente tem um raio A. Na hora da gente calcular essa área externa aqui, ó, não é essa área de baixo, é a área externa. A gente consegue com 2πr vezes H. É a mesma fórmula da área lateral do cilindro.
2πr vezes h. Contudo, vai formar só essa curvatura. Raul, como que eu acho a área total de uma calota esférica, sem saber uma fórmula difícil? O que você faz? Você vai pegar essa área de fora, que é 2πr vezes h, e vai somar com a área de um círculo, que vocês já viram algumas vezes, mas eu acho que ainda não viram uma aula só dela. A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado mais 2πrh, você tem a forma da área total de uma calota esférica. Raul, você trouxe para mim volume? Não, não trouxe. Por quê? A forma é muito complicada. Não vale a pena não. Então, por enquanto, o que vocês têm que saber da calota? A área lateral, porque sabendo a área lateral, que é 2πrh, vocês conseguem calcular a área total dela, calculando a área lateral mais a área do círculo. Segundo ponto, a gente tem que saber a questão do raio da calota, da questão da secção. Como que a gente acha? A gente acha por Pitágoras. A gente faz um triângulo com o raio da esfera, o raio da calota e a distância entre o centro da esfera e o corte. B, a gente vai chamar bem aqui. A distância do centro até o corte a gente chama de D. A hipotenusa vai ser o raio da esfera e o raio da secção a gente chama de A. Então, raio da esfera ao quadrado é igual raio da secção ao quadrado mais a distância entre o centro da esfera e o plano do corte, o plano da secção. A última coisa que eu trouxe sobre calota esférica é justamente porque caiu no Enem, que eu mostrei no exercício do ano passado. Ele chama de altura a distância entre a borda da esfera e o plano da secção. O plano da secção é o plano do corte. Por que isso é importante? Normalmente, a gente pensa como altura essa distância aqui, mas não é. A altura que ele se refere é a altura da calota. Então, como que a gente acha a altura da calota sem ele dar? A gente tem que pensar o seguinte: a distância entre o centro e a borda da esfera a gente chama de raio. Então, a gente tem o raio. A distância entre o centro da esfera e o plano do corte a gente chama de D, de distância. E a distância do corte até a borda a gente chama de altura da calota. Então, como que a gente pode pensar? Que esse raio ele é formado pela altura da calota mais a distância da calota até o centro, que é daqui até aqui. Então, R é igual a altura mais distância. Se você conseguir pensar isso na hora da prova, ótimo, beleza, não precisa nem decorar. Contudo, é algo complicado, você tem que ter uma visão espacial boa e saber mexer um pouquinho com isso. Se tiver um pouquinho mais de dificuldade, eu recomendo muito que você decore essa relaçãozinha. Porque se cair, muito provavelmente, eles vão cobrar algo nesse esquema. Então, fiquem espertos com isso. Por último, na teoria de hoje, que é um pouquinho complicado, é difícil de entender, difícil de decorar, é algo que você precisa estar sempre revendo. É a distância polar. Raul, o que é distância polar? É a distância entre um ponto na superfície esférica até os polos. Exemplo, aqui tem uma secção e nessa secção tem um ponto, que a gente chama de P. A distância até o polo, vamos chamar de polo sul, é P2. Cadê meu mouse? Aqui. A distância até o polo sul é P2. A distância até o polo norte é P1. Aí você fala, Raul, e essa linha aí? E o eixo? O eixo da esfera, a gente chama ele do quê? De diâmetro. Porque é a distância entre duas partes da superfície que passam pelo centro. Esse diâmetro ele coincide com o eixo. Então, fica muito esperto com isso. Eu trouxe duas formas para você para não ter erro. Primeira forma, a gente considera que
o triângulo formado pelo distância do polo mais distante até o ponto e a distância do polo mais perto até o ponto forma um triângulo de 90 graus, forma um triângulo retângulo com o diâmetro dele. Nesse caso, a gente vai pensar o seguinte: Raul, por que você colocou 2r ao quadrado? O diâmetro vale 2 vezes o raio. Então, nesse caso, a hipotenusa seria o diâmetro. Então, 2 raio ao quadrado, diâmetro ao quadrado, é igual a P1, distância de um polo até o ponto, mais P2, distância do polo até o ponto. Ambos elevado ao quadrado. Esse é o primeiro jeito. Você vai ter que enxergar isso, isso daqui como um triângulo equilátero, P1 e P2 como catetos, e o diâmetro como a hipotenusa. Dá para ver, dá para encontrar de boa. Caso você não consiga enxergar, você não se sinta seguro com isso, a gente pode ver de outra maneira. Raul, como que é? Se a gente olhar bem aqui, você lembra que eu falei que a altura é a altura da calota? Então, se a gente olhar exatamente, aqui tem a altura, aqui tem o raio da secção e aqui tem P. Inclusive eu usei como que é o nome? As letras erradas. Primeiro ponto, aqui ó. Vocês estão enxergando aqui que P1 pode ser enxergado como uma hipotenusa? Nesse caso, a altura, eu vou até fazer um desenho no Paint. A altura, cadê? Achei. Ó, eu vou fazer 2 desenhos para a gente entender um pouquinho melhor. O primeiro é esse daqui, em que aqui vai ser o P1. O segundo vai ser o desenho... Tá. Opa, não saiu como eu queria. Eu queria o contrário. Que triste. Enfim. O segundo a gente vai ter que dar uma... A menos que eu consiga rodar. Já entendi. Ó. Aqui. Eu rodo ele para a direita. Rodo ele para a direita. Pronto. Aqui a gente viu os dois. Vou abaixar um pouquinho aqui só para deixar melhor para ver. E esse daqui eu vou chamar de... Epa, ao contrário. Vou selecionar aqui. E inverter. Pronto. Raul, por que você está fazendo isso? Só para tentar deixar um pouquinho mais parecido. Tá. O que é importante? A gente saber que... A gente enxergar que desse ponto aqui até o ponto que a gente selecionou, que aqui seria o P, é a distância polar 1. E do P até aqui embaixo, a distância polar 2. Esse lado a gente ia encontrar como sendo o A, o raio da secção. Aqui é a altura da calota polar. E aqui a gente poderia achar como raio mais distância. Opa! Raio mais distância. Você fala, Raul, por que raio mais distância? No total, o diâmetro são 2 raios. A gente viu que cada raio é H mais D. Se a gente perder um H, sobra só o D. Raio mais distância. Por que eu trouxe para o Paint? Para deixar a equação de Pitágoras mais visível. O P1 aqui é a hipotenusa. Então, P1 ao quadrado, daqui é um umzinho, tá, gente? Tá meio feinho, mas é 1. Igual Hzinho ao quadrado mais o A ao quadrado. O Hzinho é a altura da calota polar e o Azinho é o raio da secção, o raio da calota polar. O segundo ponto, que é o P2,
é a distância polar 2 ao quadrado igual o raio da secção ao quadrado, isso daqui não muda, mais o raio mais a distância, ambos ao quadrado. É justamente isso. Você vai ter que escolher o método, vai ter que escolher o modo. Tem 10 minutos ainda, beleza. Você vai ter que escolher o modo que te deixa mais tranquilo, que te deixa mais calmo. Esse modo pode ser decorar que as distâncias polares formam um triângulo retângulo com um diâmetro. Aí você ia usar aquela fórmula que a gente tem no slide. Ou você formar triângulos equiláteros com o raio da secção, a altura, ou raio mais a altura, e as distâncias polares. Voltando para o slide. Eita, eu vou tirar rapidinho porque eu quero colocar naquele lá de novo. Caramba. Aqui, voltei. Ué, não. Voltando. Então é o seguinte, pela última vez, ou vocês decoram que as distâncias polares com o diâmetro que coincide com o eixo formam um triângulo retângulo, sendo o diâmetro a hipotenusa, ou vocês separam esse triângulo retângulo entre os dois triângulos retângulos e fazem por Pitágoras. Primeiro de tudo, eu quero fazer um exercício que tá... Não, isso aqui eu não vou fazer não, que é meio complicadinho. Vou deixar um pouquinho na tela. Ó, só da teoria desses, eu vou mandar os slides para vocês, dá certinho. Isso daqui era para ter sido visto na aula passada, mas não deu tempo. O importante é vocês usarem os elementos que vocês têm. No caso da esfera, vai ser o raio. Então forma o trapézio e vai fazendo isso. Eu vou mandar certinho. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, quando ver, me manda mensagem. Eu tentei fazer tudo explicadinho, mas às vezes eu piso na bola. Vocês mandam mensagem para mim, o próprio monitor deve conseguir resolver certinho. Eu vou fazer esse daqui, porque ele deu a... Eita, passei, enfim. Esse exercício, por que ele é legal? Porque ele é característico do Enem. O Enem ele costuma te dar uma fórmula, não costuma, mas às vezes ele te dá uma fórmula e associa isso com geometria espacial. Por que eu tenho que prestar atenção nessas questões? Quando ele faz isso, ele aumenta o valor da questão. Então você olhou para uma questão, ele te deu as fórmulas, é só você substituir nelas, mais atenção ainda, porque essa vai ser uma questão que vai valer muito ponto. Vou dar uma lida rapidinho e vou ensinar. A indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R, com volume dado por 4/3 de PR ao cubo, volume da esfera. Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com raio de base R/3, cujo volume será dado por πr/3² vezes H, sendo H a altura da nova embalagem. Observem que ele, na fórmula do cilindro, ele já colocou o valor de R. Então ele já deu tudo mastigado. Por que vocês têm que ficar atento a isso? Essa questão vale muito ponto. Então essa questão é muito legal vocês acertarem. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico deverá ser igual a... Então ele quer a altura. Como ele falou que o volume vai ser o mesmo, se eu não me engano, o volume vai ser o mesmo. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco. Capacidade, volume. Então ele falou que o volume é o mesmo. Você vai igualar os dois volumes, que eu fiz aqui. Volume da esfera igual ao volume do cilindro. Qual que é o volume da esfera que ele deu no enunciado? 4πr ao cubo dividido por 3. Qual que é o volume do cilindro, que está inclusive no enunciado? π vezes r/3² vezes h. O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, você resolve o que está
entre parênteses com expoente, para não ficar difícil depois. 4, lado esquerdo não mudou nada, a forma da esfera. 4πr ao cubo dividido por 3 é igual à altura que a gente quer achar, vezes r ao quadrado sobre 9, porque tanto o r quanto o 3 estavam entre parênteses elevado ao quadrado. Então você vai levar em cima e embaixo ao quadrado. R ao quadrado sobre 9 vezes o π. Que você não faz conta ainda. O que você faz? Você joga tudo para o lado esquerdo e só deixa o que você quer encontrar isolado. O hzinho a gente deixou aqui. O 9, ele estava dividindo, ele passa multiplicando. O r ao quadrado multiplicando, passa dividindo. O π multiplicando, passa dividindo. Quando você chegar aqui, você vai ver que vai dar para simplificar. Esse 3, 9 dividido por 3, sobra 3. Você simplifica. O π com π, você corta. R ao quadrado com R ao cubo, quando você dividir, sobra só o R. Porque R vezes R vezes R dividido por R vezes R. R dividido por R, 1. R dividido por R, 1. Sobra um R multiplicado. Aí o que sobra? Depois que você fez as simplificações, cortou o π, sobrou apenas um R. 9 dividido por 3 dá 3 e o 4, nada. A resposta, 12 raios. Não a única, a maior dificuldade desse exercício é a álgebra. Então percebam que ele cobrou geometria espacial, ele fez um enunciado ao redor de geometria espacial, mas o que ele cobrou é álgebra. Por isso que é muito interessante você acertar uma questão dessas. Porque ele vai diminuir o máximo que ele pode o que você tem que fazer para que ele aumente a pontuação da questão. Viu uma questão, ele te deu as equações, muito provavelmente essa questão vale bastante ponto. Muita atenção com ela. Eu vou pular essa outra do Enem, que é muito característica também, porque eu quero mostrar uma questão do Enem antigo ainda, que é o Enem 2009, o Enem sem sofrer a reformulação, porém ele trouxe um aspecto muito comum no Enem atual, que é ele tentar brincar com você, ele tentar te enganar. Raul, como assim ele vai tentar me enganar? Ele te trouxe uma caixa, ele te deu o volume da caixa. Aí ele vai falar, Raul, ou pode ser até bandeja. Raul, quantos objetos cabem dentro dessa caixa? Se a gente está distraído, se a gente não está muito atento com esse tipo de questão, a gente divide o volume da caixa pelo volume do objeto e vai achar um valor. Só que esse valor não vai ser certo. Outro exemplo, ele te dá uma bandeja, ele te dá a área da bandeja e ele perguntar quantos objetos cabem em cima dela. Não adianta você dividir a área ou o volume de um pelo do objeto. Sempre vai dar errado. O que a gente faz? Primeiro, a gente acha a dimensão da caixa ou da bandeja. Ele deu que é 3.824. A gente tiraria a raiz cúbica, porque o volume de uma caixa é lado vezes lado vezes lado, ao cubo, vai dar 24. Segundo, a gente vai pensar espacialmente. A gente realiza o desenho da caixa e observa ela sob perspectiva. Como assim? Na primeira imagem, que é a da esquerda, a gente está olhando ela de baixo, vendo o comprimento e a largura. Cada raio das esferas tem 6 centímetros. Então o diâmetro dela é 12. Como ela tem 12 de diâmetro, cabe uma, duas. 2 vezes 2, 24. Uma, duas. Então cabem duas esferas no comprimento e duas na largura. Olhando de lado para achar o comprimento vezes a altura, a gente vê que ela também cabe duas na altura. Então, para saber quantas esferas vão caber, a gente sabe que tem duas no comprimento, duas na largura e duas na altura. Para achar o total vai ser 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Porque a gente vai multiplicar o número que cabe em cada dimensão para a gente achar o total.